Bom dia pessoal, hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta segunda. Mas primeiro vamos dar uma conferida na lista dos jogos de sábado. Bundesliga, última rodada, todos os jogos no mesmo horário e na lista estava o Lei Stuttgart e não bateu. A equipe do Stuttgart venceu esse jogo por 2-1 com um gol nos acréscimos e escapou do rebaixamento para a segunda divisão. Com a derrota do Hertha, a equipe do Stuttgart escapou no saldo de gols. Na lista também estava o over mais de 2,5 no jogo Rennes contra o Olympique de Marseille e não bateu. A equipe do Rennes fez 1-0 aos 12 minutos, aos 35 minutos do primeiro tempo fez 2-0, mas o jogo terminou mesmo nesse 2-0. E na lista também estava o Beck Liverpool contra o Chelsea na final da FA Cup. A equipe do Liverpool começou muito bem essa partida com chances claras de gols, mas acabou desperdiçando e aos 33 o Salah saiu lesionado e a partida terminou mesmo em 0-0 e o título só foi decidido nos pênaltis com vitória do Liverpool por 6-5. Também na lista estava o Beck Palmeiras e bateu, venceu a equipe do Bragantino por 2-0, fez um gol aos 30 minutos do primeiro tempo e já nos acréscimos fez um 2-0 com gol de pênalti. E ainda pelo Campeonato Brasileiro estava na lista o over mais de 2 gols Fluminense contra o Atlético Paranaense e bateu também. A equipe do Fluminense fez 1-0 aos 8 minutos e 2 gols no final do jogo. Aos 78 o Fluminense fez 2-0 e já nos acréscimos a equipe do Atlético Paranaense descontou e bateu esse over mais de 2 gols. E para fechar a lista de sábado, MLS. O Lei Toronto bateu a equipe do Orlando, venceu esse jogo por 1-0, um gol nos acréscimos. Ainda pela MLS estava também o Beck New York City contra a equipe do Columbus e bateu. A equipe do New York venceu por 2-0, mas aqui também estava o over mais de 2,5 e não bateu. Então a lista de sábado eu acertei 4 e errei 4. Acertei o Beck Palmeiras e New York City, o Lei Toronto e o over mais de 2 gols Fluminense contra o Atlético Paranaense. Errei o Beck Liverpool, o Lei Stuttgart, o over 2,5 Rennes contra o Marseille e o over 2,5 New York City contra o Columbus. Vamos agora para as análises dos jogos desta segunda-feira. É uma segunda-feira com poucos jogos interessantes e vamos para a Premier League. Newcastle contra a equipe do Arsenal. A equipe do Newcastle nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. São 2 derrotas nos últimos 2 jogos. E a equipe do Arsenal nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. Também perdeu na última rodada. A equipe do Newcastle ocupa a 14ª colocação com 43 pontos. Não vai mais ser rebaixado. Também não briga mais por classificação para as competições europeias da próxima temporada. E a equipe do Arsenal na 5ª colocação com 66 pontos. Não pode mais ser ultrapassado pelo Manchester United, mas com a vitória do Tottenham na rodada, precisa vencer para voltar para a zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Arsenal venceu os 4 últimos, 2-0, 2-0, 3-0 e 2-0. A equipe do Newcastle vem de derrota para a equipe do Manchester City por 5-0. E a equipe do Arsenal vem de derrota fora de casa para o Tottenham por 3-0. A equipe do Arsenal jogando como visitante nos últimos 6 jogos são 3 vitórias e 3 derrotas. Venceu a equipe do West Ham, venceu o Chelsea e venceu o Aston Villa. Perdeu para o Crystal Palace, perdeu para o Southampton e perdeu para o Tottenham. O Arsenal com uma odd de 1,85 eu colocaria em lei se esse jogo valesse alguma coisa para a equipe do Newcastle. Mas como não vale nada, eu vou deixar esse jogo para leitura. Dando sequência, vamos para o campeonato italiano, Sampdoria contra a Fiorentina. A equipe da Sampdoria nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe da Fiorentina nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 vitórias. Esse jogo é importante para as duas equipes. A Sampdoria na 16ª colocação com 33 pontos, se vencer, garante permanência na primeira divisão da próxima temporada. Vai a 36 pontos e não pode mais ser alcançado por nenhum time da zona de rebaixamento. E a equipe da Fiorentina na 7ª colocação com 59 pontos, se vencer vai a 62 e fica próximo de uma classificação para a Liga Europa da próxima temporada. Jogando em casa,
A equipe da Sampdoria ocupa a 14ª colocação em 18 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe da Fiorentina ocupa a 12ª colocação. Em 18 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória da Fiorentina por 3-1, vitória da Sampdoria por 2-1, vitória da Sampdoria por 2-1 e vitória da Fiorentina por 5-1. Nos últimos 4 jogos entre eles, são 2 vitórias para cada equipe. A Fiorentina venceu um em casa e um fora, a Sampdoria venceu um em casa e venceu também um fora. A equipe da Sampdoria vem de derrota, perdeu para a Lazio fora de casa por 2-0 e na última rodada vai enfrentar fora de casa a equipe da Inter de Milão. A Fiorentina vem de vitória, venceu em casa a Roma por 2-0 depois de 4 derrotas consecutivas. A Fiorentina joga a última rodada contra a Juventus em casa. Colocar a Fiorentina em lei nessa partida é complicado. Joga contra a Sampdoria, que apesar de jogar em casa é uma equipe fraca que está lutando contra o rebaixamento. E colocar a Fiorentina em back é complicado também. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas, perdeu para a Salernitana, foi goleado em casa pela Udinese. Aqui é para buscar alguma coisa no ao vivo com leitura de jogo, por isso eu vou ficar fora dessa partida também. Dando sequência, Juventus contra a Lazio. A equipe da Juventus nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe da Lazio nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma race bem semelhante. A classificação: a Juventus ocupa a 4ª colocação com 69 pontos e não pode mais ser ultrapassado pela Lazio e também não vai mais ultrapassar a equipe da Napoli. É um jogo que só vale para a equipe da Lazio. A Juventus vai fazer um amistoso de luxo. A equipe da Lazio na 5ª colocação com 62 pontos, se vencer vai a 65 e já garante classificação para a Liga Europa da próxima temporada. Os últimos jogos entre eles: vitória da Juventus por 2-0, vitória da Juventus por 3-1, empate em 1-1 e vitória da Juventus por 2-1. A equipe da Juventus vem de uma derrota para a Inter pela Copa da Itália, empatou no tempo normal e perdeu na prorrogação. E na última rodada do campeonato italiano foi derrotado pela equipe da Genoa por 2-1. E a equipe da Lazio vem de vitória em casa, venceu a Sampdoria por 2-0. Esse é um jogo 100% para leitura. Um empate para a equipe da Lazio não é ruim, vai a 63 pontos e abre 3 pontos de vantagem da Roma. Na última rodada recebe o Verona em casa e um empate já garante classificação na Liga Europa da próxima temporada. A equipe da Juventus joga em casa diante da sua torcida e vai buscar a vitória. Vou deixar fora também da lista. E para finalizar a lista desta segunda-feira, Campeonato Brasileiro da Série B, Ituano contra o Grêmio. A equipe do Ituano nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Grêmio nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Ituano na 11ª colocação, se vencer vai a 11 pontos e fica próximo do G4. A equipe do Grêmio na 5ª colocação com 10 pontos, se vencer vai a 13 e entra no G4. Jogando em casa, a equipe do Ituano ocupa a 7ª colocação. Em 3 jogos venceu 2 e empatou 1, marcou 4 gols e sofreu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Grêmio ocupa a 6ª colocação. Em 3 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 1, marcou 1 gol e sofreu 1. Os últimos jogos das equipes: a equipe do Ituano vem de derrota, fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-1, depois de vencer em casa a equipe do Bahia. A equipe do Grêmio vem de derrota, fora de casa perdeu para o Cruzeiro, depois de vencer em casa a equipe do CRB. A equipe do Grêmio nesse momento está com uma odd de 2,30 e a equipe do Ituano com uma odd de 3,40. Um back Grêmio eu acho arriscado, venceu apenas a equipe do Operário fora de casa, empatou com a Ponte e perdeu para o Cruzeiro. Pode ser interessante um lei Grêmio. A equipe do Ituano jogando em casa venceu a equipe do Bahia por 1-0, venceu o Vila Nova por 3-1 e empatou em 0-0 contra o CSA. Vou deixar esse jogo fora da lista também. A equipe do Grêmio é mais qualificada do que a equipe do Ituano, mas até o momento a equipe do Ituano é melhor jogando em casa do que a equipe do Grêmio jogando fora de casa. Então a lista de segunda-feira ficou em branco. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.